Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pela rica cultura e pelas histórias fascinantes do nosso Brasil. Hoje, vamos desembarcar no coração do Rio Grande do Sul, mais especificamente nas ruínas de São Miguel das Missões, um lugar que respira história e guarda segredos seculares. Vocês já ouviram falar na lenda dos sinos das missões? Preparem-se, porque a história que vou contar é de arrepiar e emocionar. Imagine o século XVIII. As missões jesuíticas floresciam aqui, no sul do continente. Eram centros de fé, arte e trabalho, onde padres jesuítas e o povo guarani construíram uma sociedade única. Em São Miguel Arcanjo, a maior e mais impressionante de todas as reduções, algo extraordinário estava sendo criado. Sob a orientação do padre jesuíta e arquiteto Jean Batista Primoli, e com o talento incomparável dos artesãos guarani, nascia a majestosa igreja que hoje vemos em ruínas. Mas o que muitos não sabem é que, para coroar essa obra-prima, foram fundidos sinos especiais, sinos que não eram feitos apenas de metal. A lenda conta que, para garantir um som puro, celestial, capaz de ecoar por léguas e tocar a alma de quem ouvisse, os guaranis misturaram ouro e prata, tesouros da terra, na liga de bronze. Cada martelada, cada gota de metal derretido era acompanhada por preces e cantos sagrados. Eram mais do que instrumentos. Eram a voz da fé daquele povo. O som deles, diziam, podia acalmar tempestades e curar os doentes. Porém, a paz nas missões estava com os dias contados. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Um pedaço de papel, assinado a milhares de quilômetros de distância, selou o destino de milhares de vidas. As terras das missões, incluindo São Miguel, deveriam ser entregues aos portugueses, e os guaranis e jesuítas expulsos. Era o fim de um sonho, o início de um pesadelo. A revolta foi imediata. Liderados por heróis como Sepete Araju, os guaranis decidiram lutar por sua terra, por suas casas, por sua fé. A guerra guaranítica eclodiu, um confronto brutal e desigual entre flechas e fé contra canhões e exércitos europeus. Em meio ao caos da guerra que se aproximava, uma preocupação tomava conta dos habitantes de São Miguel: proteger seus tesouros mais sagrados, e entre eles, os sinos. Eles não podiam permitir que aqueles sinos abençoados caíssem nas mãos dos inimigos, que certamente os derreteriam para fazer armas. A profanação seria insuportável. Então, em uma noite escura, sob o manto de estrelas que testemunhavam a agonia de um povo, os guaranis se uniram em um último ato de preservação. Com um esforço monumental, eles retiraram os pesados sinos da torre da igreja. O trabalho foi silencioso e solene. Cada movimento era preciso, carregado de tristeza e determinação. Eles sabiam que talvez nunca mais ouviriam aquela melodia celestial ressoar pelos campos. A lenda nos conta que, com a ajuda de jesuítas que permaneceram fiéis ao seu povo, eles levaram os sinos até uma lagoa próxima, um local secreto, conhecido apenas por eles. Com os corações apertados, eles mergulharam os sinos um a um nas águas profundas e escuras da lagoa. O som da água engolindo o metal sagrado foi o último réquiem para a era de ouro das missões. Ali, no leito lodoso, os sinos da fé descansariam, protegidos, esperando o dia em que pudessem voltar a soar. A promessa era que eles só retornariam quando a justiça e a paz reinassem novamente naquelas terras. A guerra foi devastadora. Sepete Araju tombou em batalha e a resistência guarani foi esmagada. São Miguel foi incendiada, sua população dizimada ou dispersa. A utopia construída com tanto suor e fé se transformou em ruínas silenciosas, monumentos de pedra que choram uma história de glória e tragédia. Os jesuítas foram expulsos e a civilização das missões chegou a um fim abrupto. E os sinos? Eles nunca foram encontrados. Por séculos, caçadores de tesouros, aventureiros e historiadores tentaram localizar a lendária lagoa. Vasculharam a região, drenaram pântanos, seguiram mapas duvidosos e ouviram histórias de anciãos. Mas os sinos, guardados pela terra e pelas águas, permaneceram ocultos,
transformando-se em um dos maiores mistérios do sul do Brasil. Mas a lenda não termina com o silêncio. Ela vive. Moradores da região, descendentes dos Guaranis, juram que em noites especiais, como na Sexta-feira Santa ou em noites de tempestade, é possível ouvir um som vindo das profundezas, um badalar abafado, melancólico, fantasmagórico. Seria o eco dos sinos perdidos, chorando pelo paraíso perdido? Ou seria um chamado, um lembrete de que a cultura e o espírito daquele povo ainda vivem? Há quem diga que os sinos são guardados por espíritos ancestrais, protetores que impedem que mãos impuras os encontrem. Outros acreditam que a lagoa original secou e os sinos foram soterrados, esperando pacientemente o momento certo para serem redescobertos. A verdade é que a busca continua, não mais por ouro ou prata, mas pela conexão com essa história poderosa. Hoje, quando caminhamos pelas ruínas de São Miguel das Missões, um patrimônio mundial da Unesco, é impossível não sentir a força desse lugar. Olhando para a torre vazia da igreja, podemos quase ouvir o som que um dia emanou dali. Um som feito de fé, arte, metal e ouro. A lenda dos sinos das missões é mais do que um conto sobre um tesouro perdido. É uma metáfora sobre a resistência de um povo, sobre a preservação da cultura e sobre a esperança que, mesmo submersa nas águas turbulentas da história, nunca morre. É a prova de que enquanto a história for contada, enquanto a memória for honrada, o som dos sinos continuará ecoando em nossos corações, nos lembrando da incrível civilização que floresceu nestas terras e do espírito indomável do povo Guarani. Eles continuam lá, em algum lugar, guardando a alma das missões. E aí, gostaram de conhecer essa lenda incrível? Histórias como essa nos mostram como o nosso país é rico em cultura e mistérios. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E, claro, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aventura.